Olha, gente, eu nem sei por onde começar, cara. É sério. Ai, meu Deus do céu, cara. É tanta coisa que aconteceu nesse jogo. Mano, por onde eu começo, cara? Sério. Primeiro, narração de Galvão Bueno. Segundo, 3 gols, hat-trick de Yuri Alberto, lei do ex. Coronado fez gol! Ele fez gol! Thales Magno deu assistência! 2 gols do Corinthians anulados! Os caras viraram pra cima da gente, a gente virou de volta! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! É tanta coisa que aconteceu nesse jogo. É sério, cara, é sério. Eu tive a impressão, na moral, gente, não parecia a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, sabe? Parecia uma semifinal. Caraca, parecia uma semifinal esse jogo, mano. Que isso, cara, que isso. Mas deu Corinthians, 4-2. Finalmente voltamos a ganhar desse time lazarento do Internacional. 5 anos já quase, sem ganhar desses caras. A última vitória tinha sido em 2020, Corinthians de Wagner Mancini, e agora Corinthians de Dorival Júnior vence o Internacional. Meu Deus, que sofrimento aí de anos sem ganhar do DVD, mas deu nós 4-2 em Itaquera, um resultado às vezes raro de acontecer, mas deu nós 4-2, e o Yuri Alberto acho que não fazia 3 gols no mesmo jogo desde o Atlético Goianiense, não foi? Na Copa do Brasil? Que ele fez 3 gols na goleada de 4-1, o Corinthians passou pra semifinal, né? Era quartas. Se não me engano foi aquele jogo só, né? Que o Yuri Alberto fez 3 gols, né? 3 gols do Yuri naquele jogo, e agora ele volta a marcar 3 gols, lei do ex. E assim, primeiro vamos falar do jogo e depois vamos falar de alguns jogadores, tá? Primeiro, o jogo. O Corinthians, que na minha visão, tá? Na minha visão, começou bem o jogo, começou a controlar ali as ações, tendo mais posse de bola, né? E aí, fez o gol no passe do Memphis, o Yuri dominou e de canhota fez 1-0. Lembram? Contra o Sport, uns 3 gols que o Yuri perdeu chutando de canhota? Um deles na cara do goleiro, chutando tudo torto, meu Deus do céu. Aí de canhota ele faz 1-0, é lei do ex, né? É lei do ex, 1-0. Aí beleza, 1-0, tava controlando, aí o Inter começou a crescer na partida, o Corinthians eu não sei se desconcentrou, na transmissão deu que o Fernando lá, que era um terceiro zagueiro, começou a jogar um pouco mais à frente de volante, melhorou o Inter, parece que o Inter começou a controlar mais o meio de campo, cresceu na partida, empatou, né, numa jogada do Wesley, né, ele passa fácil pelo Mateuzinho, cruza, o Hugo Souza, ele sai, mas não pega nada, na segunda trave, eu acho que é o Aguirre, né, o Aguirre, faz o gol de empate, o Hugo, lateral, ele parado, velho, o Hugo tava parado ali no lance, cara. Meu, é inacreditável. Ele parado olhando, quando foi ver, os caras empataram, né? Claro, culpa também de André Carrilho, que em vez de dar um chutão, quis sair bonitinho, errou o passe, gerou o gol do Internacional. Meu Deus, André Carrilho, né? Meu Deus, André Carrilho. Mas enfim, aí, deu o quê? 5 minutos depois, mais ou menos? O Inter tocou a bola como quis no nosso campo, viraram o jogo 2-1. O Corinthians perdeu completamente o controle da partida, né? Naquele momento. Aí depois até o Corinthians tentou uma investida final no primeiro tempo para tentar empatar. O Yuri teve uma chance na cara do goleiro, que o goleiro pegou ali numa cobrança de escanteio, né? Foi numa cobrança de escanteio, a bola sobrou pro Yuri, aí o goleiro do Inter defendeu. Acabou o primeiro tempo, eu puto, com 2-1 contra, de virada. Meu Deus, né? Aí chegou no segundo tempo, né? O Dorival fez uma substituição, tirou o Hugo e colocou o Matheus Bidu, né?
Aí a postura do Corinthians melhorou no jogo. Começou a ir mais pra cima, tendo mais posse de bola. O Yuri empatou o jogo. Só que aí deram falta ali no meio de campo. Mateuzinho chegou atrasado, enfim, né? Maldito VAR, né? Mas enfim, foi falta. Aí depois, na sequência, foi o Bidu que deu assistência? Foi o Bidu, não foi? Aí o Yuri dividiu com o zagueiro ali. Acho que foi o Yuri que bateu por último na bola. Empatou o jogo 2-2. Agora sim valeu. Beleza, né? Aí, né, o Inter teve um jogador expulso, né? Eu acho que a expulsão do Bruno Henrique foi antes do gol de empate que valeu. Foi antes do gol de empate. Aí ele fez uma falta para segundo cartão amarelo, foi expulso. Bruno Henrique, ex-Corinthians. Bruno Henrique, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015. Ele mesmo, né? Chegou até a marcar gol no 6-1 contra o São Paulo, o Bruno Henrique, e foi expulso, né? E claro, o Corinthians cresceu mais na partida, aí veio o gol de empate. E aí depois, outro gol, Memphis Depay fez o terceiro. Só que, claro, o VAR, que adora achar pelo em ovo na arena, foi falta ali atrás, mais uma falta. Dessa vez foi o Ramalho, não é? Que ele pisou no cara ali, outra falta, né? Aí anulou de novo. E eu já tava puto, né? Lembrando do jogo contra o Vasco, né? Contra o Vasco também 2 gols anulados ali. Assim, só pra deixar claro, eu acho, na minha visão, que qualquer árbitro anularia esses gols, tá? Porque foram lances ali que os jogadores do Corinthians chegaram atrasado, pegando primeiro o pé do defensor. Então, na minha visão, qualquer árbitro anularia esses gols, tá? Pra mim, eu acho, pelo menos. A não ser que vocês me lembrem de algum jogo que isso não aconteceu, né? De algum lance em outro jogo que não anularam. Mas eu acho que qualquer árbitro anularia esses 2 gols. Eu acho que foi lance de azar, né? Eu acho que foi lance de azar pra gente, tá? Só pra deixar claro. Aí teve o pênalti, né? Pênalti claro, né? O Oscar Romero, olha só, irmão do Romero. O Oscar, ele tira a bola, mas acerta o Bidu. Ele deixa o pé, a sola. Pênalti. O Yuri cobra 3-2. É claro que antes do pênalti acontecer ali, antes do Yuri cobrar o pênalti, eu já fiquei com medo porque, cara, tava 2-2 o jogo, né? E nos últimos Corinthians e Internacional é sempre acabando 2-2. Sempre acaba 2-2, né? Então eu pensei, mano, quer ver o Yuri errar o pênalti e acabar 2-2 de novo? Toda hora acaba 2-2. Obrigado, Yuri, fez o gol, o terceiro dele. Cobrou muito bem o pênalti. Se o goleiro acertasse o lado, não pegaria. 3-2 Corinthians. E aí o Inter até tentou uma reação. Teve um lance de falta, que a bola sobrou pro cara e ele jogou por cima, graças a Deus. E aí no final, Thales Magno deu assistência e Coronado, de cavadinha, fechou a vitória. 4-2 Corinthians. Meu Deus, que resultado. É a nossa terceira vitória no campeonato, né? Terceira vitória. Ganhamos do Vasco, do Sport e agora do Inter. As 3 vitórias em casa. Fora ainda não vencemos. E assim, galera, vamos falar de alguns jogadores aqui, né? Vamos falar de alguns jogadores. Primeiro, o Yuri Alberto, né? Cara, Yuri Alberto, no vídeo de pré-jogo, né? Quem assistiu, eu comecei a cobrar o Yuri Alberto. Eu falei, ó, tá numa seca pequena de gols. Depois do gol da final do Paulista, só fez contra o Vasco. Aí eu falei, se não fizesse contra o Inter, eu começaria a cobrar. Eu falei, né? Aí vai lá o desgraçado e mete 3 gols. Só pra eu calar minha boquinha, né? Eu já tava começando a criticar o Yuri Alberto, né? Eu já tava começando a cobrar o Yuri Alberto, porque ele não tava fazendo gol. Aí ele vai lá e faz 3 pra eu calar minha boquinha. 3! Eu já começando a cobrar o Yuri Alberto, ele vai lá e faz 3 gols, né? Enfim. E lembrando, tá, gente? Primeiro, o Yuri, ele agora é o maior artilheiro do Corinthians no confronto contra o Internacional, né? Eu mostrei no vídeo de pré-jogo que o maior artilheiro é o Jorge Henrique. Era o Jorge Henrique com 4 gols, né? O Yuri marcou 3, ele foi a 6 agora. Então, Yuri Alberto, maior artilheiro do Corinthians aí no confronto contra o Internacional. E não só isso, o Yuri empatou na artilharia da Arena com o Romero. Sim,
Agora os dois têm 43 gols cada um. Yuri Alberto e Romero, os jogadores com mais gols em Itaquera, 43 para cada. Empatou com o Romero. E não é só isso, galera. O Yuri Alberto virou o maior artilheiro do século do Corinthians. Exatamente, passou o Romero. O Romero era o maior artilheiro, tinha 67 gols. O Yuri marcou 3, foi a 68. Pois é, olha, 3 gols do Yuri que ele marca. Artilheiro do Corinthians no confronto contra o Inter, artilheiro do século e artilheiro da Arena empatado com o Romero. Caramba, hein? Caramba, Yuri Alberto. Pô, bem que o Yuri podia jogar com o Internacional, com o Palmeiras e com o Santos toda rodada, né? Ele ia passar de 100 gols fácil aí. Se toda rodada jogasse contra esses três, Internacional, Palmeiras e Santos, ai, caraca, viu? Mas enfim, vamos falar de outros jogadores aqui. Primeiro, Thales Magno. Cara, o quanto eu xinguei o Thales Magno, mano, é sério, velho. Nossa, ele entrou fazendo um monte de merda, um chute torto que ele isolou. Teve 1 ou 2 lances ali que ele perdeu no X1. Cara, eu xinguei muito o Thales Magno, muito. Aí ele vai lá, consegue ganhar uma dividida na lateral e dá assistência pro Coronado, né? Olha só, aí, outro que eu xingo pra caramba. Coronado, ao estilo Romarinho. Romarinho, de cavadinha, tó, 4-2. Ê, Coronado, hein, mano? Mano, eu tô batendo muito no Coronado, cara. Eu tô xingando ele pra cacete. Eu vivo falando aqui que na primeira chance que eu tiver, eu levo ele pro aeroporto. Aí ele vai lá e faz de cavadinha. Só pra deixar claro, tá? Eu ainda acho ele um merda, o Coronado, e ainda levaria pro aeroporto. Pra vazar. Só pra deixar claro, tá? Por hoje ele fez um gol, beleza, mas ainda não me convenceu. Ainda não me convenceu, tá? Mas beleza, vou dar um desconto pra ele. Fez o gol, garantiu a vitória, né? Matou o jogo ali, que já era nos acréscimos, enfim. Se ele não faz aquele gol, o Inter, sei lá, poderia no lance ali tentar uma pressão e empatar, então ele mata o jogo, importante. Então hoje eu vou dar um desconto pra ele, né? Ainda acho merda. Ainda acho o Coronado um merda, mas vou dar um desconto pra ele, vai. Vou dar um desconto. Fez o gol, justamente os jogadores que eu mais criticava ali, Coronado e Thales Magno, assistência de um, gol do outro. É brincadeira, né? E é isso, eu não sei mais o que comentar assim de jogador. Ramalho e Kaká, né? Eles aparentemente estavam muito bem no jogo, né? Só que aí foi só o Internacional apertar no primeiro tempo, fizeram 2 gols, né? Foi só o Inter apertar. A impressão que deu é essa, né? Foi só o Inter apertar, tocaram a bola como queriam, empataram e viraram o jogo. É brincadeira, né? Mas que bom que o Corinthians entendeu a situação do jogo no segundo tempo, cresceu, o Bruno Henrique expulso ajudou e a gente virou 4-2. E é isso aí, tá? Uma grande vitória com narração de Galvão Bueno. 3 gols de Yuri Alberto, gol de Coronado, Yuri Alberto, artilheiro da Arena, junto com o Romero, Yuri Alberto, artilheiro do século, artilheiro do Corinthians no confronto contra o Internacional, e depois de 4 anos aí, meio mais ou menos, voltamos a vencer o Internacional. E é isso aí, chora Renata Fã, chora à vontade, chora. O Ronaldo Giovanelli vai zoar muito ela no jogo aberto na segunda-feira. Chora, Renata Fã. Não, e o pior é que o Vitão, o zagueiro do Inter, no final do jogo, começou a chorar. Dizendo assim, temos sempre que jogar contra 12 aqui, não sei lá o que. Mano, 2 gols do Corinthians anulados. Era pra ser 6-2, placar moral 6-2. E ainda ele tava chorando. Quem viu aí na transmissão da Prime Video? O zagueiro do Inter chorando, falando de arbitragem. Ai, é sempre aqui na arena. Chora, meu querido, era pra ser 6. Era pra ser 6. Fique contente que foi só 4, otário. E é isso aí, galera. Bom, comente o que vocês acharam do jogo. O nosso fim de semana está salvo, está garantido. Fim de semana tranquilo, graças a Deus. Só vamos curtir o domingão. E é nóis, ganhamos 4-2. Chupa, põe no DVD. Põe no DVD. E é isso aí, tá? Comente o que vocês acharam do jogo, tá certo? O próximo jogo é terça-feira contra o América de Cali na Sul-Americana, também na Arena. E é isso aí, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!